Pedro Siqueira, capítulo 4. Atuação do anjo da guarda. Deus coloca um anjo da guarda ao lado de cada pessoa para que ela recorra ao seu auxílio durante a vida inteira. A afirmação parece ser muito genérica, e é. A razão é simples. Os anjos da guarda estão conosco para nos ajudar em todos os momentos, diante das situações que se apresentarem. Pode-se contar com seu socorro em assuntos relacionados à segurança física e espiritual, à saúde mental, afetiva ou espiritual. Através de sua ação no plano visível ou invisível, essa categoria de anjos costuma iluminar e guiar seus protegidos, apresentando-lhes boas ideias, aplanando seus caminhos, inspirando-lhes pensamentos positivos, intuições diversas e atitudes de sabedoria e discernimento, aspectos fundamentais para que cada um enfrente dignamente as dificuldades do viver. O ponto primordial da missão do anjo guardião é conduzir seus protegidos por trilhas até a vida eterna. O mais importante é providenciar para que eles recebam a luz divina e a aproveitem com eficiência para que, ao final do percurso terreno, obtenham a salvação. Certa vez, há alguns anos, eu, Frei Juan Antônio, Otto e Alexandre fizemos um retiro espiritual em Fátima. Enquanto rezávamos no bosque de Valinhos com nossos anjos da guarda e outros seres angélicos, e me pegou de surpresa ao dizer em tom de urgente: Pedro, vocês devem olhar diretamente para o sol. Impossível, são 11 da manhã e a claridade está muito intensa. Vocês devem olhar diretamente para o sol. Deus vai se mostrar lá. Atenção! Chamei todos os meus companheiros para perto. Meu anjo da guarda disse que o Senhor vai se mostrar no sol. Vai haver alguma espécie de milagre no céu. No tempo da aparição de Nossa Senhora aqui, houve o milagre do sol. Tornou-se famoso, até saiu a notícia no jornal local, lembrou o frade. Vamos olhar, exclamou Otto. Assim o fizemos. De modo impressionante, o brilho do sol sumiu. Podíamos ver a bola de luz acima sem nenhum tipo de incômodo para os olhos. Poucos segundos depois, o sol se transformou em uma Eucaristia luminosa. Lá estava Deus personificado no pão divino. A imagem era belíssima. Ficamos encantados com o espetáculo que nosso Salvador nos dava. O milagre não parou por aí. Em um primeiro momento, a hóstia estava sozinha no céu. Não havia nuvens por perto. De repente, ela começou a sangrar, espalhando a coloração vermelha. Era extraordinário. O céu azul se tornou escarlate, com a hóstia no meio. Para nossos anjos da guarda, pouco importava se estávamos extasiados vendo aquele lindo milagre. A mensagem que deveríamos aprender era clara. Deus estava vivo no meio de nós e se doava todos os dias com seu corpo e sangue na comunhão. Aquele sinal místico indicava o caminho que deveríamos seguir, adorar o Deus vivo em corpo e sangue na hóstia consagrada. Deve ficar claro para os leitores o fato de que o anjo da guarda pode guiar seu protegido nos mínimos detalhes quando se estabelece amizade e intimidade entre os dois. Cada ato da pessoa em prol da evolução espiritual é comemorado pelo guardião. Em uma tarde de sábado, em São Paulo, iniciei o grupo de orações com tal explicação. Ao final do encontro, uma mulher veio até mim. Pedro, posso dizer que a grande missão do anjo da guarda é fazer com que seu protegido seja salvo e vá para o paraíso? Sim, isso é o que Deus mais deseja e como os anjos são seus mensageiros fiéis, buscam o mesmo. Notei que ela permanecia quieta e decidi prosseguir. Seu anjo da guarda atua para que você se empenhe, acima de tudo, na salvação da sua alma. Traduzindo, tudo o que ele quer é que você obtenha a vida eterna. Então tem muito anjo da guarda incompetente no mundo, retrucou ela, pegando-me de surpresa. Não digo uma coisa dessas. Os anjos são extremamente competentes, criaturas muito disciplinadas e dão tudo de si para cumprir a missão que lhes foi confiada. Ao meu lado, logo percebi o olhar severo de I. Olha, Pedro, sei que tem muita alma no inferno,
Basta ver os políticos do nosso país e os criminosos que tiram vidas. Essas pessoas não vão para o céu, tenho certeza. Mas segundo você, esses homens e mulheres também têm um anjo da guarda, não é? Continuou ela. Claro que tem. Sem retirar os olhos de mim, e continuava esperando por um desempenho melhor de minha parte. Sutilmente balançou a cabeça, reprovando-me. Se eles têm anjos da guarda tão competentes como você diz, por que não conseguem ganhar a vida eterna no paraíso? Insistiu ela. Em primeiro lugar, não sabemos com segurança se essas pessoas irão mesmo para o inferno. Mas vamos admitir que sim. Os anjos da guarda são mensageiros do Pai Eterno, certo? Ela assentiu, então eu continuei. Eles estão no mundo para comunicar e respeitar a vontade do Criador. Ora, sabemos que Deus deu livre-arbítrio aos homens. Qual é a consequência disso? Os anjos são obrigados a respeitar nossas escolhas, sejam elas boas ou más. Meu anjo gostou da resposta, pois seu olhar se abrandou. Que pena! Ela não apreciou minha explicação. Acho que Deus deveria ter dado mais poder para seus anjos e menos liberdade para nós. Deveria permitir que eles nos corrigissem com firmeza, castigando os que saem do caminho dele, por exemplo. O mundo seria um lugar melhor, Pedro. Ela não iria mesmo mudar de opinião. Podemos ter diversas opiniões a respeito da obra de Deus e de seu agir, mas isso não muda o fato de os anjos da guarda respeitarem nosso livre-arbítrio. Essa é a lei divina. Ela é imutável. Então, se uma pessoa desiste do Pai Eterno e ruma pelo mau caminho, terá uma péssima surpresa no dia da morte ou até antes, aqui na terra. Aí está a sua pena. Não tenha dúvida de que pagará por sua escolha. Ninguém escapa ao julgamento divino. O anjo da guarda dela ficará muito triste, porém não poderá fazer mais nada para auxiliá-la. Em geral, o trabalho do anjo da guarda é diário, mas não significa que ele passará 100% do tempo ao lado do protegido. O meu costuma checar como estou diariamente pela manhã. Não me recordo de passar nenhum dia sem vê-lo. Às vezes, no entanto, temos um contato muito breve, o tempo de uma pequena oração. Isso ocorre quando ele tem outros afazeres no mundo espiritual. Os leitores devem estar se perguntando: meu anjo da guarda não fica 24 horas ao meu lado? Não. Os anjos da guarda pertencem aos coros celestes, logo têm atividades que lhes são próprias. Traduzindo, todos os seres angélicos, sejam guardiões ou não, devem trabalhar no mundo espiritual. Os designados para exercer a função de anjo da guarda têm por prioridade guiar e defender seus protegidos, mas não deixam os outros afazeres. Até os guardiões de grandes santos não ficavam o tempo todo ao seu lado, mesmo que eles sofressem terríveis ataques do maligno. O grande santo Padre Pio, por exemplo, por vezes ficava chateado ao constatar que o anjo da guarda não o acompanhava e assim que o ser angélico lhe aparecia, dava-lhe uma bronca. Essa passagem da vida de São Pio, aliás, demonstra a intimidade entre os dois, que liberdade tinha para falar o que bem quisesse. Realmente o amor entre ambos era muito especial. Devemos nos espelhar nele e procurar cultivar a intimidade com nossos anjos da guarda. 1. Buscar graças. Quando comecei a conduzir o grupo de orações do terço, passando pelas mais diversas cidades brasileiras, percebi que pouca gente chegava acompanhada do anjo guardião. Aquilo me incomodava muito. Em meu íntimo pensava: Deus dá um enorme presente ao seu povo, mas ele não quer usá-lo ou nem sabe que existe. Precisava fazer algo a respeito. Encontrei uma boa solução em certa passagem da vida do Santo Padre Pio. Frei Alessio Parente, um dos biógrafos do santo, narra que muita gente queria participar de suas missas e encontros de oração. Infelizmente, para um grande número de pessoas, isso não era viável. Moravam longe ou estavam impossibilitadas, por motivos físicos ou financeiros, de comparecer ao convento capuchinho do santo. Para elas, São Pio dava o seguinte conselho: mandem-me seus anjos da guarda. Então, seguindo essa sábia diretriz, adotei o seguinte procedimento. Na semana anterior à realização do terço, postava na minha página do Facebook um texto convidando todos a colocarem suas intenções, pedindo aos que não podiam comparecer
que mandassem seus anjos da guarda na hora e local da reunião. Assim, eles poderiam colher as graças ali derramadas para seus protegidos. Ao iniciar o grupo, lembrava às pessoas que estavam presentes que avisassem seus amigos e familiares sobre a possibilidade de aproveitar as bênçãos dali através do envio dos anjos. O resultado foi ótimo. Desde o início do encontro, eu e os fiéis no local clamávamos pela presença de seus anjos da guarda. O objetivo era reatar a amizade entre os que estavam ali e seus respectivos protetores. Até hoje não deixo de adotar tal estratégia que tem gerado bons frutos. A grande maioria das pessoas passou a gozar da companhia do ser angélico. Quando estou preocupado com alguém, rezo para que seu anjo da guarda apareça e me dê notícias do que se está passando. Procuro também mandar que I lhe preste auxílio na companhia do guardião da pessoa e depois que me dê alguma informação. Muitas vezes, por saber que os anjos têm habilidades específicas nos mais diversos campos, peço a I que vá ao paraíso e lá busque anjos apropriados para solucionar os problemas dos que me pedem orações. Aprendi a tomar tal medida ao observar o que se passava durante os terços. E quem são esses anjos de túnica verde que o estão acompanhando aqui? Perguntei em uma tarde de sábado durante um terço no Santuário da Mãe dos Aflitos em São Paulo. São anjos de cura, estão aqui para ajudar você. Pensei em fazer um terço mais voltado para o louvor. Não, hoje o terço será de cura, Pedro. Tudo bem, o que devo fazer com esses anjos e... No terceiro mistério, cante uma música que tenha a letra voltada para a cura. Nós vamos descer no meio da multidão e faremos nosso trabalho. Você só precisa se preocupar em cantá-la e estimular as pessoas a permanecerem concentradas. Em outra reunião, I apareceu com um grupo de anjos que trajavam túnicas vermelhas. Pertenciam ao exército de São Miguel. Vieram para ajudar na libertação do povo. Imagino que queira que cante uma música de libertação no terceiro mistério. Exatamente. Fico feliz que tenha aprendido a trabalhar em conjunto conosco. Nas mais diversas tarefas que enfrento, peço a I que me ajude e, se possível, que venha acompanhado por anjos especialistas na matéria. Essa providência me tem sido de grande valia. Os obstáculos parecem ficar menos e o caminho mais suave. 2. Proteção física. Uma das tarefas de destaque desenvolvida por um anjo da guarda é a proteção física de seu assistido. Uma senhora escreveu um belo testemunho sobre isso em meu Facebook. Ela narrou que em dezembro de 2009 estava visitando determinada comunidade com a irmã, o cunhado e a filha. Em meio a muita chuva, o cunhado de seguiu em direção a uma ponte de tábuas para chegar ao local desejado, mas ela teve uma intuição ruim e pediu que ele não fizesse isso. O cunhado a ignorou. A ponte ruiu e todos caíram dentro do rio que passava por baixo. Ao perceber que estava se afogando, chamou por Jesus e Maria, olhou para o céu e viu asas enormes sobre suas cabeças. Com espanto, deu-se conta de que elas empurravam os 4 para a margem do rio. Graças àquelas asas misteriosas, eles foram salvos. E não teve nenhuma dúvida de que seu anjo da guarda os salvara. Certa vez fui questionado por um colega de trabalho, Pedro, tenho dúvidas sobre a suposta proteção que um anjo da guarda dá a uma pessoa. Por quê? Na sua igreja não há crença nos anjos da guarda? O pastor não nos fala muito deles, mas há hinos que falam sobre... Respondeu-me em dúvida. O que você acha? Você tem ou não tem um anjo da guarda? Como resposta, prefiro lhe contar uma história que aconteceu com um homem que frequentava a minha igreja. Tudo bem. O homem comparecia a todas as reuniões e cultos lá na igreja. Um dia estava chovendo forte na região. Todos o aconselharam a esperar a chuva passar, mas ele insistiu que deveria chegar logo em casa, que tinha coisas a resolver. Partiu em seu carro velho no meio do temporal. Aproximadamente meia hora depois, o telefone da igreja tocou. A expressão do pastor revelava que algo de ruim havia ocorrido. Ele disse que o homem se envolvera em um acidente na via alagada e morrera. A história é realmente triste. Pois é, Pedro, por isso lhe pergunto.
O homem tinha um anjo da guarda? Todos nós temos. Então por que o anjo deixou um crente, um homem que sempre louvava a Deus, morrer depois de uma noite de culto? Ele não deveria ter protegido o meu irmão de oração? Posso lhe responder com perguntas, Pode. Seu irmão de oração, que faleceu no acidente, costumava rezar pedindo a proteção do anjo da guarda? Procurava se comunicar com ele todos os dias? Acreditava que tinha um anjo da guarda? Acho que não, respondeu ele, fitando o céu azul. Como poderia esperar que o anjo da guarda o protegesse se não dirigia a ele uma palavra sequer? Não sei, mas ainda assim, se o tal anjo da guarda existisse, teria tomado alguma providência. Mas ele tomou uma providência. Procurou avisá-lo do perigo que sua vida corria naquela noite. Claro que não, Pedro. Se isso tivesse acontecido, o homem jamais teria saído na tempestade. Posso lhe garantir que sim. Como? Através das pessoas da sua igreja. Todos insistiram para que o homem não saísse. Infelizmente, ele ignorou o aviso. Era o anjo da guarda falando através de seus irmãos. Lembro-me também de um relato interessante sobre proteção dos anjos. Após o terço do dia 9 de abril de 2016, em Franca, São Paulo, o padre Dalmácio, fundador da comunidade Rode, onde o evento de oração havia se realizado, me contou uma história. Na década de 1930, seu tio-avô se envolvera em uma disputa de terra entre os municípios de Claraval, Minas Gerais e Franca. Os homens que estavam em contenda com ele decidiram armar uma tocaia para matá-lo. O tio-avô do padre era um homem muito religioso e ia todo domingo à missa sozinho a cavalo. Era muito amigo do pároco da igreja que frequentava, a ponto de este esperar sua chegada para dar início à celebração dominical. Seus inimigos sabiam de tudo. Num domingo, armados de espingardas, os homens se esconderam atrás de um monte em certa curva da estrada. Podiam avistar a chegada do tio-avô do padre, mas ele não teria como vê-los. Seria presa fácil. Assim que o tio-avô se aproximou, os homens fizeram pontaria, esperando o momento certo para disparar. Para sua surpresa, surgiu outro cavaleiro ao lado da vítima. Sem entender o que havia ocorrido, os homens desistiram da tocaia em razão da presença de um segurança inesperado. Tão logo o tio-avô fez a curva e desapontou na reta, longe do alcance das espingardas, o cavaleiro que o guardava desapareceu. Seus inimigos ficaram ainda mais perplexos. Essa situação se repetiu em outras oportunidades. Resultado, os homens desistiram de matar o tio-avô, dizendo que havia algo muito estranho com ele, pois tinham uma proteção que não sabiam explicar de onde vinha. Para o padre Dalmácio e para mim, não há dúvidas de que se tratava do anjo da guarda que se materializava na forma de um imponente cavaleiro, visível aos olhos de seus inimigos. A proteção oferecida pelo anjo da guarda pode se dar também de modo mais simples do que o narrado. Um exemplo esclarecedor ocorreu com meu amigo Otto. Tenho certeza de que muitos leitores íntimos de seus guardiões já passaram por isso. Em uma terça-feira pela manhã, Otto saiu de seu prédio para trabalhar. Era uma manhã chuvosa no Rio de Janeiro. Ao pisar na calçada, sentiu que algo de ruim aconteceria. Seu coração ficou muito apertado. Procurou pelo perigo e o encontrou. Um homem forte e mal encarado o observava montado em uma bicicleta. Em sua mente, Otto recebeu um comando sobrenatural para retornar a casa e aguardar por alguns minutos antes de ir para o trabalho, mas desobedeceu. Às pressas, Otto partiu em direção ao trabalho. O homem da bicicleta, por sua vez, deu a volta no quarteirão, sempre o observando. Imediatamente, meu amigo teve certeza de que estava sendo perseguido e seria assaltado. Procurou uma loja para se abrigar. Já dentro do estabelecimento, viu pela porta de vidro o ciclista passar. Ele sabia que meu amigo estava escondido ali. Àquela altura, Otto já estava a 2 quarteirões do trabalho e decidiu arriscar. Da porta da loja, ficou de olho no sinal de trânsito que deveria atravessar. Quando já estava para fechar aos pedestres, Otto atravessou a rua correndo. Um homem de bicicleta, que o esperava no semáforo, tentou dar o bote. Antes de ser alcançado, porém, meu amigo conseguiu entrar na galeria onde trabalha.
Dando de cara com o segurança do local, avisou-o sobre o marginal. Logo o guarda saiu do complexo de lojas e avistou o sujeito. Quando o bandido percebeu que havia sido desmascarado, tomou outro rumo. Ao ouvir a história por telefone, perguntei a Otto: quando você recebeu o aviso divino, por que não obedeceu e voltou para casa? Sabe como sou teimoso? Além disso, tinha que chegar logo ao trabalho, mas foi um erro. Você logo percebeu o erro? Sim, na hora em que o sujeito da bicicleta deu a volta no quarteirão e começou a se aproximar. Meti a mão no bolso e, segurando meu terço, comecei a rezar. Pedi ajuda a São Miguel, São Bento, Santo Padre Pio e do meu anjo da guarda. Time de peso, não é? Sabe de quem era a voz de que ele dizia no coração para voltar para casa naquela hora do perigo? Imagino que tenha sido Deus. Foi seu anjo da guarda. Ele tem se aproximado de você, falado em seus sonhos. E agora, enquanto você estava acordado e correndo perigo, lhe deu uma mensagem bem clara para que evitasse o ataque que aconteceria. Verdade. Depois que cheguei ao trabalho, agradeci aos meus santos e ao meu anjo da guarda. Sabia que eles tinham me livrado do perigo, disse ele e deu uma gargalhada. Se você quer gozar da proteção do anjo da guarda, em primeiro lugar, tem que crer em sua existência. Além disso, deve cultivar a amizade que existe entre ambos desde seu nascimento. Por outro lado, se você passar a ignorar a presença dele, decide não lhe falar mais ou lhe dirigir pensamentos, qual será o resultado? Ele se afastará. Não é de sua natureza impor a presença ou amizade ao protegido. Se você não o quer ou assume que ele é uma mera fantasia, o anjo da guarda parte para a pátria celeste e se ocupa de outras funções. Porém, aquele que alimenta com amor e dedicação a amizade com o guardião terá proteção especial. Não se arrependerá de seus esforços, que serão premiados com os mais belos frutos materiais e espirituais. 3. Proteção espiritual. Alguns não acreditam na existência de demônios ou espíritos malignos. Pensam que as referências bíblicas ao diabo são simbólicas. Não é verdade. Durante minha caminhada, enfrentei seres demoníacos de diversas formas. Em todos os combates espirituais, se ele não estivesse ao meu lado, eu teria enfrentado sérios problemas. Há poucos anos, em Belém, tive uma experiência curiosa com criaturas demoníacas. Preparava-me para rezar o terço com um grande número de pessoas, entre as quais um grupo de adolescentes. Não sei precisar quantos eram, talvez 20. Frei Juan Antônio estava presente à reunião e iniciou as orações. Quando entoou cânticos na língua dos anjos, 6 moças de cerca de 16 anos começaram a se sentir mal. Elas ficaram agressivas, os semblantes se transformaram, bem como as vozes. Atacaram pessoas que estavam próximas e houve tumulto. Para contornar a situação, eu e o Frei fomos em direção ao grupo. Com o auxílio de alguns rapazes que pertenciam à paróquia do Frade, conseguimos retirá-las do recinto e levá-las para um corredor que desembocava em 3 salas, todas apartadas do local da oração. De repente, as meninas empacaram, recusando-se a ir adiante. Berravam toda sorte de palavrões, gritavam e apontavam na direção de uma sala, dizendo que ali estava o inimigo. Menino, o que tem ali dentro? Perguntou Frei Juan Antônio para um dos rapazes que tentavam segurar uma das moças em fúria. Frei, é uma sala de reuniões. Espere, vou lá ver. O frade deixou o grupo e abriu a porta. Nesse momento, as meninas se debateram com mais força e começaram a levar vantagem sobre os garotos que procuravam imobilizá-las. Hombre, tragam todas para cá. Tem um crucifixo de madeira muito grande, nem daria para carregar. Vou fazer o exorcismo aqui mesmo. Os rapazes tentaram com todas as forças arrastá-las para a sala do crucifixo. No entanto, elas jogaram os garotos no chão. Diante daquela situação inusitada, o frade decidiu que faria o exorcismo ali no corredor. Pediu para uma das mulheres que assistiam ao embate que lhe trouxesse um crucifixo. 1 minuto depois, uma amiga dela lhe entregou um crucifixo menor de madeira, com a medalha de São Bento na parte da frente. Frei Juan Antônio benzeu rapidamente o objeto religioso, paramentou-se e iniciou o rito do exorcismo.
De imediato, 3 meninas desabaram, batendo-se de tal forma que aparentavam estar levando um choque. O Frei aproveitou que estavam atordoadas e jogou sobre elas a água benta. Gritaram bastante e, após um breve momento, silenciaram. Deitadas de costas, com as mãos em repouso ao lado do corpo, pareciam dormir. Aproximadamente 2 minutos depois, sentaram-se. Com o olhar perdido, lívidas, não entendiam o que se tinha passado nem sabiam onde estavam. Confusas, foram acolhidas pela equipe de oração que as retirou do corredor. Frei Juan Antônio continuou o combate espiritual contra os demônios que atormentavam as outras 3 adolescentes. Apesar da enorme resistência das criaturas malignas, 2 garotas foram libertadas. Restou apenas a de maior estatura e força. Ela faria parte do grupo jovem da igreja que frequentava a paróquia do sacerdote. Ele a conhecia e estava preocupado por não ter libertado a moça depois de cerca de 2 horas de enfrentamento. Para piorar a situação, quando 2 rapazes mais fortes se aproximaram para levá-la para dentro da sala do crucifixo, ela os atacou com um chute frontal. Eles se esquivaram com enorme agilidade. A moça acabou acertando violentamente a parede do corredor, abrindo um buraco nela. Quando os meninos viram isso, correram para a porta, avisando que não participariam mais do evento espiritual. Estavam com muito medo. Um deles estava apavorado, com os lábios brancos e os olhos arregalados. Suas mãos tremiam ao segurar um terço de madeira. Frei, seu anjo da guarda está todo de vermelho. Falei ao sacerdote. Ele está a postos para solucionar a questão. O meu também está presente, de verde. Acabou de me dizer que seria melhor deixarmos os rapazes fora disso, pois estão com muito medo da moça. Vamos deixá-los ir? Os garotos estavam cochichando entre si, preocupados com a hipótese de o demônio agredir o padre. Então, Frei, deixemos os meninos saírem? Já contribuíram bastante. Mantê-los aqui não trará nenhum benefício. Insisti, pensando no trauma que aquela situação poderia causar aos rapazes. Pedro, não queremos mais ficar aqui. Desculpe, mas ela quebrou a parede com um chute, exclamou um deles, a voz trêmula. Não tem problema, chiquitos. Podem ir, interveio o Frei Juan Antônio. Os garotos bateram em retirada rapidamente. Com a mão direita, o frade chamou 3 mulheres que tinham bastante experiência em combates espirituais e faziam parte da equipe de intercessão de sua paróquia. Pediu que rezassem sem parar pela libertação da moça. Disse a elas que não deixassem o local até que a menina estivesse livre do demônio. Embora assustadas, obedeceram. Para afrontar a criatura e demonstrar que não tinham medo, sentei-me no chão em frente à moça. Incrédula, ela gesticulava com ferocidade e esbravejava contra mim toda sorte de ameaças, com uma voz masculina gutural. Algumas pessoas apavoradas que observavam o combate à distância correram dali. Menina, aproxime-se de mim agora. Não tenha medo, pediu o frade. Ela não se moveu. Tem certeza do que está fazendo, Pedro? Ela está ficando mais raivosa. Levante daí, chaval. Confie no que estou fazendo, Frei. Ela não pode fazer nada contra mim. Meu anjo está aqui com mais 4 que trabalham com São Miguel Arcanjo. Vai dar tudo certo, pode acreditar. Desde que a situação se complicara, tinha tomado uma providência. Chamaria e lhe pedir que fosse buscar ajuda no coro de São Miguel, pois a briga com o espírito maligno estava muito dura. Os olhos humanos não podiam ver que eu me encontrava rodeado de anjos. Na minha frente estava aí, que me garantiu que a moça não se aproximaria a mais de 2 metros, o que de fato ocorreu. A menina continuava a xingar, mas não conseguia chegar mais perto. Eu permanecia sentado. Frei, o espírito maligno nada pode fazer contra os anjos que estão aqui. Aliás, você tem a mesma proteção. Agora é o melhor momento para expulsá-lo. O sacerdote ordenou ao demônio que se pusesse de joelhos diante da cruz. A moça obedeceu. Ele mandou que se calasse e ela assim o fez. Então o frade se virou na minha direção, cheio de confiança. Pedro, vá participar das orações com o povo. Isso aqui já está bem encaminhado. Em pouco tempo ela estará bem. Tem certeza de que não precisa de mim aqui? Não preciso. Mas o povo está esperando por você. Vá lá,
Cumpra a sua tarefa, que eu vou cumprir a minha. Ao encerrar as orações naquela noite, vi a menina tranquila e serena ao lado das pessoas de seu grupo rezando. O espírito maligno havia desaparecido. O exorcismo fora um sucesso. Os anjos guerreiros permaneceram o tempo todo ao lado do Frei Juan Antônio e de seu guardião. Quando nota a presença de um espírito maligno em casa, quem tem uma missão espiritual sabe que, infelizmente, é inevitável sofrer tais ataques. Chamo-o de imediato e peço que traga reforços dentre os anjos guerreiros de São Miguel para banir o inimigo. Até hoje, essa estratégia nunca falhou. Ao final do terço que dirigi em Goiânia, em maio de 2016, uma senhora me relatou algo curioso. Pedro, todos os dias chamo meu anjo da guarda. Ele aparece? A senhora consegue senti-lo próximo? Como é a sua experiência com ele? Eu sempre aproveito o contato com o povo para saber como lidam com seus anjos da guarda. Há muita sabedoria nas pessoas simples que têm fé. Sim, eu o sinto muito bem. Sei que ele vem para perto de mim quando rezo e o chamo. Mas outro dia aconteceu uma coisa interessante, que nunca mais se repetiu. Gostaria que a senhora me contasse o que houve. Pedro, estava rezando um dia lá em casa. Fechei meus olhos e pedi, com muita vontade, que meu anjo da guarda se manifestasse. Queria ver sua face. No meio da oração, não sei as palavras que usei, pedi a Deus que me mostrasse esse soldado que me protegia há tantos anos. Interessante a senhora referir-se a seu anjo da guarda como um soldado. É isso mesmo que ele é. Sim, mas não imaginei que ele fosse aparecer vestido como um soldado, Pedro. Como? O anjo apareceu vestido de soldado para a senhora? Isso. Veja bem, eu estava de olhos fechados e a imagem dele se formou na minha mente. Não sei explicar como aconteceu. Quando o examinei melhor, percebi que tinha um rosto resplandecente, lindo, e estava vestido com a farda camuflada do exército. O que será que houve comigo, Pedro? Depois daquele dia, nunca mais o vi. Gostei muito da sua experiência. O anjo quis lhe aparecer dessa forma para que a senhora não tivesse nenhuma dúvida de quem era, seu soldado protetor. Já contei aos meus leitores sobre Z, uma mulher de grande santidade que me ajudou muito com os meus dons na minha juventude. No início dos anos 1990, um caso relacionado a ela me trouxe importante lição sobre a forma como atuam os anjos guardiões em defesa de seus protegidos. Eu estava com 20 anos e um dia pela manhã caminhava sozinho por uma rua do Leblon, no Rio de Janeiro, em direção ao prédio em que morava. Quando olhei para o outro lado da calçada, avistei Z, em vestes brilhantes, parada a me olhar. Tomei um susto, primeiro por tê-la visto em meio àquela luz incrível, depois por saber que naquela semana ela estava com a família em João Pessoa. Quem era aquela criatura então? Intrigado, decidi atravessar a rua para examiná-la mais de perto. Assim que me movi, a luz se intensificou e ela assumiu outra forma. Um anjo que trajava vestes brancas com detalhes azuis nas mangas e na gola. Imediatamente o reconheci. Era o anjo da guarda de Z, que tantas vezes tinha visto ao seu lado durante nossas orações em sua residência. Assim que cheguei em casa, comentei o fato com minha mãe. Ela então decidiu ligar para João Pessoa e falar com a própria Z. Como pode? O que isso quer dizer? Por que um anjo assumiu sua forma, Z? De repente, minha mãe parou de falar e disse que Z queria conversar comigo. Peguei o telefone. Meu filho, durante sua vida, essa mesma situação que acabou de vivenciar, hoje vai lhe acontecer diversas vezes. Que coisa mais estranha, Z. Nunca tinha ouvido falar de algo assim. Você já experimentou isso antes? Muitas vezes. Aliás, toda semana me acontece. Normalmente são os anjos da guarda de sacerdotes que vêm pedir oração para seus protegidos, assumindo a forma deles, afirmou ela tranquila. Esteja sempre preparado. Por causa da sua missão, anjos da guarda vão lhe aparecer várias vezes na forma de quem protegem para que você entenda por quem deve interceder. A profecia de Z se mostrou exata. Perdi as contas de quantas vezes a situação aconteceu comigo. No final de 2014, por exemplo, fui conduzir um terço em Belém.
A Catedral da Sé estava lotada naquela manhã de domingo. Enquanto afinava o violão para dar início à oração, vi uma senhora que costuma comparecer aos meus terços em diversas cidades do Brasil. Quando a avistei, ela juntou as mãos e me pediu que eu rezasse por ela, apenas articulando as palavras. Aqueci. Em fevereiro de 2015, fui dirigir o terço na igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Manaus. Ao fim da reunião, aquela mesma senhora veio falar comigo. Pedro, que bom reencontrá-lo depois de tanto tempo. Mas não tem tanto tempo assim. Estivemos rezando juntos em Belém há 3 meses, não foi? Não pude comparecer, pois estava cuidando de meu marido doente. As coisas estavam muito graves lá em casa. Não é possível. Por quê, Pedro? Lembro-me que estava afinando o violão quando você me pediu oração. Não era eu. Era sim, não tenho dúvida. Estou lhe dizendo, fiquei em Manaus para cuidar do meu marido. O que fiz foi pedir ao meu anjo da guarda que comparecesse ao terço para coletar bênçãos para mim e, se possível, que falasse com você para rezar pela minha situação. Espantados, nos encaramos por um tempo em silêncio. Já entendi, seu anjo da guarda realmente compareceu. Mas ele pode ter assumido minha forma? Sim, eles podem assumir qualquer forma, inclusive de seus protegidos. Por que ele fez isso? Só pedi para ele ir a Belém e pedir sua intercessão, além de colher as bênçãos derramadas lá. Pois foi o que ele fez. Assumindo sua forma, me passou a mensagem correta e intercedi por você naquela reunião. Aposto que depois daquele dia, seu marido melhorou. Verdade, ele melhorou bastante, a ponto de conseguir sair de casa e hoje participar do terço comigo. 4. Presença consoladora. No mundo atual, muita gente se queixa de solidão. Inúmeras pessoas se sentem abandonadas pelos amigos e pela família. Trata-se de uma situação grave que, por vezes, as leva à depressão. A intimidade com o anjo da guarda pode ser um bom remédio para esse mal. Ele tem o poder de acalentar o coração e aliviar a mente. Em agosto de 2014, a mãe idosa do meu amigo Otto precisou ser internada em um CTI. Isso ocorreu quando ele estava no exterior, viajando com a esposa. Assim que pousou no aeroporto do Galeão, recebeu a notícia através de uma de suas irmãs. Muito preocupado, ele me telefonou. Meu amigo, estou muito triste. Por sua voz, ele não parecia estar nada bem. Mas você acabou de chegar de férias, Otto. O que aconteceu? Minha mãe está internada em um hospital no CTI. Calma, você precisa de alguma coisa? Quer que eu acompanhe até lá? Hoje não dá. O horário de visita é das 4 às 5 da tarde. Estou pensando em levar lá o nosso amigo, Frei Juan Antônio. Excelente ideia. Ele poderá ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Foi o que pensei, mas ela está em coma. Acho que ele só vai poder fazer uma oração. Não, Otto. Mesmo nesse caso, o sacramento pode ser ministrado. Pergunte ao Frei se ele não pode ir lá amanhã com você. Vou ligar agora mesmo. Depois nos falamos. Otto conseguiu levar Frei Juan Antônio ao CTI. A unção dos enfermos foi realizada com sucesso. Combinei com os dois uma oração pela doente. Os dois chegaram à minha casa à noite e começamos a rezar o terço. Os anjos da guarda dos dois, assim como o meu e o da minha esposa, apareceram para nos acompanhar. Quando Otto terminou de recitar o segundo mistério glorioso, a ascensão de Jesus, o anjo dele me falou: diga ao meu protegido para rezar para sua mãe da seguinte forma, usando as contas do terço: que a glória de Deus, pela ação do Espírito Santo, se manifeste na vida de minha mãe. Otto me perguntou se não era melhor rezar pela cura da mãe, mas o anjo insistiu na mesma oração. Em silêncio, nos olhamos. Frei Juan Antônio entendeu que o anjo estava preparando a partida da mãe de nosso amigo. Curiosamente, Otto ficou sereno e me disse com os olhos marejados: antes de viajar, recebi uma mensagem do meu anjo da guarda através de você, dizendo que Deus iria me preparar para a morte de minha mãe. Otto,
A oração que o anjo lhe deu é muito bonita. Significa que você não sabe o que é melhor para sua mãe neste momento, mas confia que o Espírito Santo vai agir com perfeição. Interveio o frade. Verdade, Frei. Minha mãe está velhinha e já sofreu bastante. Não queria mais tormento para ela. Por isso estou na dúvida se devo pedir a cura ou dizer para Deus levá-la agora que está em coma. Sua fidelidade vai ser recompensada, Otto, afirmei. Você é um homem que tem amor verdadeiro a Deus. Ele vai fazer o melhor para vocês. Lembro que certa vez em Belém fui chamado para dar a unção dos enfermos ao marido de uma amiga. Ele já estava com morte cerebral quando cheguei ao hospital, mas os outros órgãos ainda funcionavam. Na hora, disse às pessoas que Deus só estava esperando que eu ministrasse o sacramento para então levá-lo para junto dele. Pouco tempo depois que terminei minha tarefa, um homem faleceu, falou o frade na tentativa de consolar Otto. Será que isso vai acontecer com minha mãe, Frei? Otto, Deus tem sido muito bom para você. Tenho certeza de que ele vai aproveitar o momento de graça em que se encontra sua mãe. Vamos confiar, certo? A oração prosseguiu normalmente até o fim. Otto saiu da minha casa com o coração aliviado. O frade saiu confiante na ação de Deus e na providência de uma boa morte para a mãe de Otto. Tínhamos, enfim, a certeza de que Deus não desampara seus filhos amados. No dia seguinte, à tarde, recebi um telefonema de Otto. Meu amigo, ela se foi. Contou-me com a voz fraca. Como você está se sentindo? Sinto paz no coração. Nunca pensei que fosse estar assim. Meu anjo da guarda, Nossa Senhora e os santos cuidaram de mim. Só tenho a agradecer a você e ao Frei pelas orações, respondeu ele emocionado. Nada disso, Otto. Você já está fazendo a coisa correta, agradecendo a Deus. À noite recebi novo telefonema do meu amigo. Desculpe incomodá-lo de novo, mas aconteceu uma coisa incrível. O que aconteceu, Otto? Lembra quando você foi ao Santuário de Lourdes pela última vez? Claro, me lembro perfeitamente das 2 vezes em que estive naquele paraíso mariano. Você se lembra do crucifixo? Não poderia esquecer uma história como aquela. Estávamos eu, minha esposa, minha mãe e a esposa de Otto em Lourdes, na França. Era de manhã e estávamos realizando a Via Sacra na bela colina do santuário. As imagens de bronze em tamanho natural estavam espalhadas pelo bosque, retratando o caminho doloroso de nosso Senhor Jesus, ajudando-nos na meditação dos mistérios do Calvário. Ao atingirmos a 4ª estação, passamos por uma experiência mística interessante. A esposa de Otto percebeu que uma lágrima se formara no olho esquerdo da imagem de Jesus. Aproximamo-nos para ver melhor e lá estava ela, uma única gota. Não havia qualquer indício de chuva ou de água no local. O objetivo de Deus com essa lágrima é fazer com que rezemos pelos que não creem. Falei ao pequeno grupo. Apesar de ser um fenômeno belo que nunca havíamos visto, não podemos perder o foco. Com alguma dificuldade consegui tirar as mulheres do lugar e seguir com a oração. Próximo ao final, quando chegamos ao ponto mais alto daquele belo bosque, apareceu o anjo da guarda de Otto, que estava no Brasil. Avisei a esposa dele. Mas numa hora destas, ele está no trabalho. Sim, mas provavelmente ele está precisando de oração e bênçãos. Vamos entregar nesta estação a vida de Otto e de todos os nossos amigos que precisam de oração. Imediatamente senti que precisava levar algo do santuário de presente para Otto. Mas o quê? Ele tem uma coleção enorme de imagens de santos, inúmeros terços e outros objetos religiosos. O anjo da guarda de Otto, então, virou-se na direção de um monte. Estou vendo uma forte luz azulada no topo daquele lugar. Avisei ao grupo. Deve ser Nossa Senhora, já que estamos na casa dela, afirmou minha mãe. Acho que não. Parece que ali há um objeto para ser entregue ao Otto. Vou subir lá e ver o que é. Cuidado para não cair, alertou minha esposa. Quando cheguei ao topo, para minha decepção,
Não havia nenhum objeto. Também não vi qualquer ser espiritual. A luz azulada, contudo, estava lá. Apoiei-me na grama e me preparei para descer, mas algo queimou a palma da minha mão esquerda. Comecei a cavar para ver o que era e encontrei um pequeno crucifixo prateado. Vejam que Nossa Senhora de Lourdes e o anjo da guarda do Otto mandaram para ele. Mostrei-o às mulheres com alegria. Estava um pouco sujo de terra, pois sabe-se lá quanto tempo estivera enterrado. Otto sempre deu maior valor ao crucifixo que encontrei em Lourdes. Durante todos esses anos, guardou-o com amor junto à imagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, que tem em seu pequeno oratório. Naquela noite, depois da morte de sua mãe, o crucifixo voltou a ser o assunto. O que aconteceu com ele? Você o perdeu de novo? Perguntei, pois ele já havia sumido outras vezes, mas sempre dava um jeito de ser encontrado pelo dono. Não, desta vez não o perdi, mas aconteceu um fato muito estranho. Conte-me. Todas as vezes que preciso enfrentar uma situação dura, coloco o crucifixo no meu bolso. Pois bem, hoje de manhã foi o que eu fiz e saí. Tinha o enterro da minha mãe e tudo mais. Fez bem. Se você se sente mais seguro com o crucifixo, use o mesmo. Passei o dia todo com ele no bolso e agora à noite, quando fui pegar, percebi que tinha mudado de cor. Como assim? Ele é todo prateado, não é? Sim, pois ele ficou todo dourado. Ainda está assim. Não é possível. Pode tirar uma foto e mandar para mim agora? Quando vi as fotos, fiquei impressionado. Era o mesmo crucifixo, mas a cor se alterara, dourado em diversos tons. Como era possível? Que coisa incrível, Otto! Viu só? O que pode significar isso? Parece ser um sinal do seu anjo da guarda e da Virgem Maria. Ora, você nasceu no dia de Nossa Senhora de Lourdes, e o crucifixo foi encontrado na colina da Via Sacra de lá. Acho que seu anjo da guarda está lhe dizendo que sua mãe chegou bem à morada celeste. Está no lugar que deveria estar, e feliz. Não tenho como agradecer por tanto carinho de Deus para comigo. Meu anjo da guarda, obrigado. Basta você amar a Deus como tem feito, honrar seu anjo da guarda todos os dias como já faz, continuar declarando seu amor a Nossa Senhora várias vezes ao dia. Meu amigo, você está no caminho certo. 5. Convite à oração. O ser humano que almeja chegar à morada celestial e gozar da companhia dos anjos e dos santos precisa se dedicar, dentre outras coisas, à oração. Quem não reza não logrará êxito em sua jornada espiritual. Uma das maiores preocupações do anjo da guarda é fazer com que o seu protegido compreenda que necessita ter uma vida de oração. Um amigo meu, R., tem uma relação interessante com seu guardião. Durante um período de sua vida, o ser angélico o acordava praticamente todos os dias às 3 horas da manhã para que rezassem juntos. Tal hábito fez com que ele tivesse a fortaleza necessária para enfrentar diversas situações difíceis. Certo dia estávamos conversando sobre como os anjos agem em nosso cotidiano e R me disse: não saio de casa sem falar com meu anjo da guarda. O mundo está muito complicado e me sinto seguro quando ele está comigo. Isso é realmente fundamental. Até mesmo quando preciso ir de carro a um lugar onde é difícil encontrar vaga para estacionar, peço ao meu anjo. Como? Peço que ele arrume uma vaga onde eu vou. Funciona que é uma beleza. Caso semelhante, em devoção, foi o de A. Casado e com 2 filhas, ele certa vez se viu desamparado. Em vez de se desesperar ou reclamar de Deus, passou a aprofundar sua vida espiritual, sem se deixar abater, apesar de confessar que algumas vezes se sentia no fundo do poço. Intensificou a devoção a São Miguel e ao seu anjo da guarda. O tempo passava e já se iam 2 anos sem um novo emprego. Em uma manhã de setembro, fui à missa de domingo com meu filho e minha esposa. Quando olhei para o banco do lado, lá estava A com a família. Com um aspecto ótimo, exibia o sorriso da vitória.
Pedro, fiquei 2 anos desempregado. Que coisa terrível. Tenho rezado pelos pais de família que precisam de um emprego há... Durante esse período, tive uma oportunidade. Faz pouco tempo, mas recusei a oferta, mesmo estando naquela situação desconfortável. Como assim? Você teve um bom convite e recusou? Não foi bem assim. Vou lhe explicar. Um amigo me indicou para uma boa empresa. Dei-lhe meu currículo e fiquei aguardando ser chamado. Nesse meio tempo, ele ficou desempregado. Quando fui fazer a entrevista na empresa que estava contratando, abri mão da vaga e pedi que contratassem meu amigo. Que demonstração de caridade! As orações a São Miguel e ao seu anjo da guarda lhe inspiraram um verdadeiro amor de Deus. Você teve misericórdia. O mais interessante é que não me arrependi em hora nenhuma do que fiz. Sentia no meu coração o apoio dos anjos. Então um dia encontrei um colega com quem havia trabalhado anos antes numa empresa do Rio de Janeiro. Ele me perguntou onde eu estava trabalhando e lhe contei minha situação. No mesmo instante, ele pediu que eu passasse o currículo, pois iria me indicar a administração de um shopping. Fiz como ele me falou, mas passados alguns dias, deixei de lado as esperanças de obter algo através daquele contato. Mas você continuava procurando emprego em sua área? Sim, até cogitava ir para outras cidades onde tivesse mais oportunidades de trabalho. O que aconteceu? Pouco tempo depois, recebi o telefonema do shopping. Hoje, trabalho lá e estou muito feliz. Deus, com seus anjos, foi fiel a mim. Mesmo quando se está na pior, o importante é nunca deixar de rezar e de agradecer pelo que se tem. Nunca deixar de adorar a Deus. 6. Respeito aos desígnios de Deus. O anjo da guarda se dedica com afinco à sua missão, mas não desafia, em nenhuma hipótese, as diretrizes dadas pelo Pai Celestial. Em primeiro lugar, o guardião jamais imporá sua vontade ao protegido, procurando fazer com que o homem entenda qual é a vontade de Deus em cada momento. Em segundo lugar, ele não atrapalhará os planos de Deus. Se o ser humano deve enfrentar problemas em sua passagem pela Terra para que evolua espiritualmente, o anjo não poderá interferir de modo a anulá-los ou revogá-los. O ser angélico pode, todavia, ser um bálsamo para o coração do protegido, trazendo a paz durante as tempestades. Pode assumir o papel de motivador, incentivando a pessoa a encarar dignamente o sofrimento sem perder a fé, dando-lhe a certeza de que a dor é passageira e a vitória o aguarda. Por volta dos 25 anos, tive uma grande provação. Certa manhã, muito chateado com o que me acontecia, resolvi questionar e... Acho que você é um péssimo anjo da guarda. Ou então, você é menos poderoso que seus companheiros. Qual é o motivo do discurso, além da imaturidade espiritual, Pedro? Retrucou ele com semblante tranquilo. Você sabe muito bem. Quanto tempo mais vou esperar para esse sofrimento horrível passar e... Não tenho permissão para lhe dizer. Não é possível que um anjo da guarda não tenha o poder de tirar seu protegido de um sofrimento assim. Pelo menos me diga quanto tempo falta, assim poderei me preparar melhor. Fico triste em saber que precisa se preparar melhor, Pedro. Um homem espiritualizado está sempre preparado. Vejo que está longe de ser aquilo que Deus quer. A situação está insustentável. O sofrimento me incomoda tanto que não consigo mais dormir. Se você não tem paz interior, está muito longe do ideal. Sabia que os santos sofreram muito durante a vida, mas guardavam a paz interior através de sua fé e entrega a Deus? Onde está a sua, Pedro? Vamos deixar as coisas claras e... Você não vai tomar nenhuma providência em relação à situação que estou vivendo, nem vai me dizer quanto tempo falta para ela passar? Exatamente. Seu sofrimento foi permitido pelo Criador. O Senhor do Universo entende que ele é ideal para seu crescimento espiritual. Não o revogará nem permitirá que nenhuma criatura humana ou angélica atrapalhe seus planos. Assim, você deve ser forte e cultivar a perseverança na oração, no jejum e na meditação.
De fato, a turbulência durou quase 4 anos, com toda a diligência, e me aparecia diariamente, dando-me conforto espiritual, acariciando meu coração. Com sua ajuda, pude ultrapassar um grande obstáculo e aprender que devemos enfrentar com fé e perseverança os testes que Deus nos dá. Nosso Pai sabe o que é melhor para nós, para nosso crescimento espiritual, intelectual e moral. Trata-se de confiar e se entregar a Deus sem jamais desistir. Além das questões de trabalho, dos problemas familiares, dentre outros, cada anjo da guarda luta para que seu protegido vença a batalha pessoal contra o pecado, para que seja marcado com o selo dos amigos de Deus e ganhe o direito a uma morada no paraíso.